Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto de TVeja, tvdeveja.com. Em 25 de setembro, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, acontece o lançamento mundial dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ao todo são 17 objetivos, como promoção da agricultura sustentável, da igualdade de gênero, da energia limpa, da inovação e da infraestrutura. O Pacto Global é uma iniciativa da ONU que atua em conjunto com o empresariado e a sociedade civil para promover a implementação desses objetivos. Para falar sobre essa iniciativa, que já inclui no Brasil 700 empresas e instituições que pretendem implantar os objetivos em suas rotinas, entre elas a editora Abril, que edita a Veja, nós recebemos hoje Renata Seabra, diretora executiva, e André Gustavo de Oliveira, presidente da Rede Brasileira do Pacto Global. Bom dia, Renata. Bom dia. André, como vai? Bem, eu tenho também aqui hoje comigo o Diego, já estava quase esquecendo de você, que é editor de internacional do site de Veja. Muito bem, vocês estão com uma rede grande de empresas. E qual, na verdade, é o envolvimento dessas empresas com os objetivos? Elas simplesmente se filiaram ou elas estão se movimentando de verdade para a implementação desses objetivos, que, na verdade, terão um lançamento oficial na semana que vem? Bem, as empresas e organizações signatárias do Pacto Global já têm trabalhado nos ODS desde o ano passado, quando o Brasil fez uma consulta pública, né, para o setor privado, visando ouvi-los, né, qual é a visão, né, do setor privado com relação aos ODS, objetivando a identificação dos temas prioritários, né, e como eles deveriam ser considerados do texto da agenda pós-2015. Né? E as empresas, então, elas têm buscado ter uma participação efetiva. Né? Acho que a questão da conscientização, né, a responsabilidade social corporativa já está bastante incorporada no dia a dia e na estratégia das empresas. Temos agora, com a definição da agenda, uma possibilidade de termos em termos efetivos, né, a participação das empresas, não tão somente como organizações que financiarão a implementação, mas como participantes ativos da construção das soluções. Entendi. Então, o lançamento oficial marca uma mudança de marcha, né? Na implementação. Sim, é isso? E principalmente de relacionamento entre os atores, né? Entre os entes governamentais, público e sociedade civil. A agenda, ela reconhece o papel importante do setor privado, das empresas na implementação da agenda. Carlos, é um grande prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouco mais, né, do pacto e de um momento histórico que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, com o lançamento dos ODS. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, né, enfim, contar um pouquinho da nossa história enquanto pacto, né, deixa eu só fazer uma observação aqui. ODS é a maneira como todo mundo envolvido no pacto e nas iniciativas se refere aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então a gente vai falar o tempo todo de ODS, você já sabe do que se trata. Exato, né? Muito obrigado. Mas voltando só para contextualizar um pouco, o pacto, ele é indiscutivelmente, né, a maior iniciativa corporativa em sustentabilidade no mundo. Né? Nós somos hoje, né, no mundo, mais de 12 mil participantes, empresas, 8 mil empresas, né, direcionadas e comprometidas com o tema sustentabilidade dentro do ambiente privado. Né? Por que eu comentei que é um ano histórico? Porque ele comprova, né, ele traz uma mudança, né, de olhar por parte das Nações Unidas e, por consequência, de todos os partícipes, né, das iniciativas das Nações Unidas, de abrir, né, esse olhar, e aí onde encaixam os ODS. Antes, a ONU ela tinha, né, o que nós denominamos de ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vencem no final do ano, né? Mas esses ODMs, eles tinham, né, têm um viés eminentemente social. Né? Os ODS, ele desafia essa iniciativa. Ele traz, além do viés social, né, o viés ambiental
e o viés econômico. Então, ele expande essa agenda, né, dentro de uma realidade, né, que a gente, né, nos desafia diariamente, né, e com um olhar de 15 anos, ou seja, esses ODS têm o objetivo da gente implementá-los até 2030. 2030. O Diego. E o Brasil, pela sua biodiversidade, pelo seu tamanho, tem uma voz importante no mundo em questão de sustentabilidade. É um país de peso em fóruns internacionais. Que exemplo a gente pode dar, as empresas brasileiras podem dar para as empresas de fora? Como que a gente pode fazer um bom papel? Diego, acho que tua pergunta é excelente, porque eu comentava com o Carlos os números globais, né, da rede brasileira, da rede global, vamos dizer assim, do Pacto Global como um todo. A rede brasileira, ela conta com 700 participantes, né? Uma marca que nos dá muito orgulho, porque ela nos coloca em quarto lugar. Nós somos a quarta maior rede do mundo. Né? Mais de 5%, né, do número de empresas está aqui no Brasil. Exato. Né? Então, assim, nós temos muito orgulho, né, e quando nós vamos a Nova York, né, e interagimos com as outras redes, o Brasil tem uma participação muito importante. O Brasil, né, ele é reconhecido de fato como um país, o empresariado, a sociedade como um todo, muito engajada na questão da sustentabilidade. Né? A nossa rede foi criada em 2003, né? Então, desde então, nós, né, desenvolvemos todas essas iniciativas, né? Então, eu poderia estar falando de vários exemplos aqui para vocês, mas eu gostaria de destacar um que está diretamente conectado com os ODS, né? Que é uma iniciativa que nós começamos até há um ano, mais ou menos. Né? Isso demonstra que a gente sempre sai, né, à frente, né, dos desafios que nós temos, ou seja, nem lançamos os ODS, mas nossas ações elas estão conectadas já. Né? Ou seja, independentemente, né, do lançamento, a gente já tem essas iniciativas. E essa iniciativa diz respeito, né, nós o denominamos como um movimento, né, contra o desperdício de águas, né, na distribuição. Então, nós temos empresas, né, participantes da nossa rede local, né, engajadas e que aportam as suas expertises, né, na definição, no desenvolvimento de uma plataforma, né, que vai contribuir com a gestão, uma melhor gestão dos recursos hídricos no nosso país. Então, nós vemos trabalhando já há um ano nessa iniciativa, junto com essas grandes empresas, né? E hoje eu diria que a gente já tem uma plataforma pronta para a gente interagir com a sociedade, mas principalmente com o governo, com as prefeituras, os estados e o governo federal, no qual a gente, né, deve aportar essa expertise corporativa, né, dividindo com o setor público, inclusive, a melhor forma de gerir os recursos hídricos no Brasil. Essa é uma das várias iniciativas que a gente tem, né, e que estão 100% conectadas já com um dos objetivos, um dos ODS. O que, na opinião de vocês, explica esse engajamento? Como você disse, vocês têm orgulho de chegar lá e dizer, olha, nós temos 700 empresas das 12 mil. Por que o empresariado brasileiro se engajou na causa da sustentabilidade do ponto de vista um pouco histórico? Assim? Vocês conseguem identificar uma razão de início? Eu tenho para mim que tem dois aspectos importantes. Tá? A sustentabilidade, ela interfere no dia a dia das empresas, seja em questão de gerenciamento de riscos, porque se você não tem água, se você não tem educação, saúde, se você não tem infraestrutura, industrialização, se você não promove um ambiente favorável para o negócio, enfim, não é interesse, né? não é possível desenvolvimento. E há outro ponto também que eu acho que a gente precisa desmistificar, que é aquela questão de ver que a empresa, né, o setor privado é um malzinho. E quando a gente esquece que, na verdade, quem estão nas empresas, quem são gestores das empresas, são seres humanos que têm filhos, né, que têm metas, que têm sonhos e que também querem contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Então, é isso que o mais importante que os ODS trazem, eles trazem essa visão de valor compartilhado. Então, a empresa com a visão de gerar lucro, né, gerar resultado, mas também criar valor para a sociedade. E
a sustentabilidade, durante muito tempo, foi uma espécie de... Foi um modismo, vai? Era chique, era bacana você dizer que a sua empresa estava engajada com a sustentabilidade, mas às vezes não passava disso. Né? Mudou, passou essa fase e entrou numa fase em que deixou de ser apenas um rótulo. E complementando a pergunta do Graeb, por muito tempo também crescimento econômico e desenvolvimento sustentável eram conceitos antagônicos. Uma ideia meio do século XVIII ainda, pós-revolução industrial. Como que mudou isso? Como que as empresas podem se beneficiar da sustentabilidade? Vou me permitir comentar, né? Eu diria que, na verdade, ele não mudou, ele veio se transformando a partir, né, das demandas. Né? Hoje a gente, né, enxerga uma sociedade muito diferente, né, da sociedade do passado em termos de demandas. Hoje a gente tem um público, né, muito mais exigente, né? Então, hoje, as empresas, elas, de fato, elas têm que incorporar diferenciais, né, para gerar valor aos seus produtos, né? E diante dos tantos desafios que a gente tem, né, na sociedade, eu diria que a sustentabilidade entra aí como um conector, né, essencial, né, para o desenvolvimento das empresas. Né? Então, hoje é inconcebível que uma estratégia, né, de uma grande corporação, e eu poderia dizer não só grande, mas pequenas e médias, porque a nossa rede também é composta por pequenas e médias empresas, ela não tem como, né, se desenvolver se ela não trazer, né, junto com a sua estratégia, né, as questões de sustentabilidade. Então, eu diria que se no passado as empresas tinham a menor possibilidade, né, de desenvolver seus desafios, né, sem um olhar, né, firme, né, e concreto com relação à sustentabilidade, hoje em dia é impensável, né, você definir a tua estratégia, a sua comunicação com os teus mais diferentes públicos sem a sustentabilidade estar, né, presente. Né? E em relação à ideia de que sustentabilidade e desenvolvimento econômico são incompatíveis, né, como o Diego estava falando, isso às vezes se traduz, por exemplo, em regulações muito rígidas que impedem desenvolvimento, que impedem, né, a implementação de projetos grandes. A gente vê isso em caso de hidrelétrica ou em empreendimentos que são muito grandes, que mexem com o meio ambiente. Então, como lidar com a regulamentação da sustentabilidade, para que ela de fato proteja o que tem que proteger, mas não se transforme numa barreira para o desenvolvimento econômico? Eu gostaria de responder recapitulando, né, uma parte já da minha fala, que é a questão de valores, né? E valores que a sociedade tem e preza. Então, quando a sociedade se depara com um trade-off, né, com o desafio de construir uma hidrelétrica devido à sua necessidade de geração de energia e considera os impactos ambientais adversos, né, que são gerados, que podem ser gerados, a sociedade tem que estar preparada para tomar essa decisão. Um outro ponto também, até um pouco mais, talvez um pouco polêmico, mas com relação ao uso do solo para a produção, sei lá, de um combustível, né, de fonte limpa, em detrimento da produção de alimento. Então, eu concordo com você que haverá momentos de decisões críticas difíceis, e aí é onde que eu vejo que pode haver a maior contribuição do setor empresarial, porque o atingimento dos ODS ele só será possível mediante o desenvolvimento de tecnologia e de inovação. E para que as empresas possam fazer isso, é necessário que haja um ambiente regulatório, né, e incentivos, e é por isso que nós tentamos, né, vamos tentar, né, dentro da nossa estratégia de implementação dos ODS, nos aproximar cada vez mais de outros atores, né, os experts que possam ajudar, né, nessa discussão de construção de um ambiente regulatório que possa auxiliar na promoção da implementação dos ODS. E é por isso que nós temos, a ONU se preocupou em criar um ODS que trata especificamente de parcerias globais.
Mas, logicamente que... Um dos 17 exatamente o 17º, porque é um ODS que trata especificamente dos meios de implementação. Então, além da preocupação com relação aos recursos financeiros necessários para a implementação, que isso está sendo endereçado também por meio de fundos de investimento, há essa preocupação também de como promover essa parceria, essa transferência de tecnologia, principalmente com a interação entre os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos e em desenvolvimento. O conceito de sustentabilidade que vocês utilizam nessa iniciativa é bem amplo, né? Porque sustentabilidade normalmente, para a maioria das pessoas, está associado ao meio ambiente, né? Mas a gente está falando de gênero, a gente está falando de inovação. Sim. Então, qual é a nova definição de sustentabilidade que está implícita aí nessas iniciativas? Né? Com certeza, né, em linha até com o que você havia comentado, né? Os ODMs, eles incluíam a dimensão social. Os ODS, eles quebram esse paradigma a partir do momento que ele integra a dimensão econômica e ambiental. A definição de sustentabilidade reside no fato de nós termos uma gestão do meio ambiente adequada enquanto promovemos o desenvolvimento econômico e social, de forma a não prejudicarmos as gerações futuras. Então, essa definição, eu acho que ela se mantém, eu acho que ela não é alterada. O que ela incorpora, principalmente com a inclusão do viés econômico, é que não se pode discutir mais crescimento econômico sem considerar a questão da inclusão, ou seja, não é crescer de qualquer maneira, e sem considerar os impactos adversos ao meio ambiente. A ONU ela estabelece de uma forma clara que na sua definição, né, de crescimento econômico, não há a dissociação entre os aspectos sociais e ambientais. Muito bem. Perfeito. Diego, uma das metas, um dos chamados ODS, aí tem a ver com a inovação, a promoção da inovação. E principalmente na área de energia, aqui no Brasil, apesar da crise, é uma das áreas, por exemplo, a energia eólica é uma das áreas que está crescendo, que é uma inovação que está latente, estão usando no Nordeste, em vários lugares. A minha pergunta é o seguinte, nessa área de sustentabilidade, promover a sustentabilidade também gera emprego e renda, né? É um negócio... Sim, é negócio, negócio, você tem razão. Se você me permite, eu acho que esse é justamente o ponto. A gente evoluiu dentro dos objetivos das Nações Unidas justamente para conectar, né, as questões econômicas, de meio ambiente e as questões sociais. Né? Eu acho que isso foi uma evolução, né, daquela visão que nós tínhamos muito com um olhar no social, né, para um olhar mais pragmático dentro dos desafios que a gente tem pela frente. E você mencionou uma questão importante, né, que é a crise, né, de energia. Né? A gente tem a crise de água e elas se conectam. E os ODS vêm justamente para conectar essa agenda, né, e fazer com que a gente tenha, né, metas objetivas, concretas, não só nós como setor privado, mas a sociedade como um todo, e aí incluindo também, né, o setor público, para que a gente, de forma bastante, com muita disciplina, a gente consiga, né, atingir todos esses objetivos. Eu gostaria só de fazer uma questão, é uma frase meio óbvia, mas veio, inclusive, presente no discurso da nossa nova diretora executiva global do Pacto Global, que fica em Nova York, né, que nós estamos conectando, inclusive, os ODS dentro desse momento de crises que nós estamos vivendo ao redor do mundo, né, e colocando, né, os ODS como um grande viabilizador, né, de oportunidades, né, dentro dessas crises. Ou seja, dentro das crises surgem oportunidades. E é aí que a gente quer usar os ODS como vetores, como direcionadores, né, na busca de soluções desses problemas que o mundo enfrenta. Perfeito. Bom, a gente está caminhando para o finalzinho aqui. Eu queria fazer uma última pergunta, que é assim, a gente estava brincando antes de começar o programa, salvar o mundo é uma tarefa complicada. São metas muito ambiciosas, muito amplas. Como é que você quebra esses objetivos em coisas menores e mede o avanço de fato para que
em 2030 você possa dizer, ao contrário do que acontece, do que acontece com outros painéis, como o painel climático e tudo mais, que às vezes param em grandes impasses. Como é que você quebra esses objetivos, mede e chega a 2030 dizendo, olha, a gente avançou? É uma tarefa difícil, árdua, mas como eu havia comentado, né, com você anteriormente, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que fazem parte da agenda pós-2015, é um compromisso que será assumido pelos estados, né, perante a ONU. Então, Estados, países, isso, né? Exatamente. Isso quer dizer que depende do governo, né, de que governo não é um compromisso de um governo específico, é um compromisso em nível de Estado. O prazo para implementação são 15 anos e os governos são solicitados a estabelecer os seus planos nacionais de desenvolvimento e também os seus indicadores nacionais. Então, os governos, né, dos países utilizarão das suas instituições, né, que fazem esse tipo de medição e monitoramento para que essa implementação possa ser acompanhada e reportada também na ONU. Esse reporte será feito a cada 4 anos. Então, isso é muito importante, porque não é só um país lá na ONU e dizer, ó, nós nos comprometemos. Vai ter que, a 4 anos, ele vai ter que ir lá dizer como é que isso está. E é importante dizer o seguinte, os ODS, eles não têm dono. Todos têm responsabilidade pela implementação dos ODS. Então, os ODS não é uma agenda só do Pacto Global, ele é a agenda do cidadão, ele é a agenda da sociedade civil, dos governos, das prefeituras. Então, acho que o exercício que nós temos que fazer é, mediante, né, a leitura, né, que cada organização, cada instituição fará dos ODS, é verificar em quais deles eles podem atuar, em quais deles eles podem contribuir. Posso comentar? Claro. Não, eu não poderia perder a oportunidade, que embora a gente esteja aí às vésperas do lançamento, né, dos ODS, né, eu vou me permitir, né, dar um passo, talvez 2 passos à frente, né, e dizer que nós já estamos trabalhando a nível global, né, Pacto e outras organizações, inclusive na definição de uma ferramenta, né, para implantação dos ODS. Né? Então, passo seguinte aos lançamentos, vocês podem ter certeza, né, que o Pacto, né, já estará, né, devidamente, né, habilitado e qualificado, né, através dessa ferramenta, né, para ajudar na implantação. E aí eu não tenho a menor dúvida que nós somos um dos principais parceiros da sociedade como um todo, né, nesse grande objetivo, né, de, né, talvez não salvar o mundo, mas fazer do mundo um mundo melhor. Né? Perfeito. Tudo bem. Então, muito obrigado, André. Obrigado, Renata. Prazer. Obrigado, Diego. Prazer estar aqui. E obrigado a vocês que nos assistiram. Até o próximo Direto ao Ponto.